O que você precisa saber antes de ler o Evangelho de Lucas? Estou aqui com a minha mãe, diretora do Seminário FLAM, onde eu aprendi tudo de teologia que eu sei. O melhor lugar para você que quer ser pastor, você que quer se preparar na FLAM, né, mãe? É verdade. Somos concorrentes. Somos nada, somos parceiros. Mas é interessante que esse vídeo que eu vou postar agora é uma discussão que a gente tem numa live, num webinário, sobre o estrangeiro Lucas e como ele descreveu Jesus, como ele foi influenciado por Paulo e tudo mais. Você estava ouvindo aí, eu editando, gostando de algumas coisas, né? Tava gostando mesmo. Ó, antes de você acompanhar, clica aqui no sininho, assina o canal, manda pro seu amigo que está começando a ler o Evangelho de Lucas. Desse jeito você ajuda a gente a crescer no canal, tá bom? Grande abraço. Lucas. Qual a peculiaridade de Lucas? Isso é um negócio interessante. Estava falando lá da Loveday Alexander, né? A Loveday Alexander, ela mostra com bastante competência que a linguagem de Lucas é a linguagem científica da época. Embora ele faça um trabalho de pesquisa similar ao de um historiador, quando você compara Lucas e Atos com os trabalhos de historiadores da Antiguidade Clássica, tipo Suetônio, Heródoto e tal, a linguagem de Lucas é muito diferente. Agora, quando você observa as convenções retóricas da comunidade científica da época, e aí a gente lembra que Lucas é médico, você percebe que aquelas convenções retóricas estão todas lá. O que confere ao Evangelho de Lucas um certo apreço, mas se eu tivesse que fazer uma aposta para saber qual dos sinóticos que está na ordem correta, a chance de Lucas estar apresentando os eventos na ordem correta é maior. Você vê, por exemplo, em detalhes como todos os outros evangelistas chamam de mar, e aí você vai em Lucas, ele vai chamar o nome técnico, né, que é um lago, né, o lago. Então você vai vendo que o cara é médico, e naquela época, quando era médico, você conhecia quase tudo, né, não é uma coisa específica igual hoje. Então você vai vendo que ele é meticuloso até no estilo literário, no jeito na escolha de palavras. Geografia. Os evangelhos de Marcos e de Lucas, os dois, são muito paulinos na sua essência. E os dois foram discípulos de Paulo. É de se esperar. É natural. Agora, lembra que eu falei da invasão do futuro no presente como tema central do Evangelho de Mateus? Isso também é um tema paulino, também acontece nas epístolas. E isso é mais evidente em Romanos, mas a ideia de um Paulo apocalíptico é uma ideia bastante sedutora. Mas assim, é de se esperar que Paulo influenciou todos os evangelhos. Sim, porque Paulo escreveu tudo que ele escreveu antes dos evangelhos serem escritos. E as cartas de Paulo, no momento da redação dos evangelhos, já viajavam como corpus paulino de cidade em cidade. Existem 3 blocos, geralmente, no Novo Testamento. As cartas paulinas foram produzidas antes, os evangelhos, ali no meio, tirando João, e a literatura joanina no final. A literatura joanina com a poesia apocalíptica e tudo mais. Uma outra coisa que a gente tem que falar é que Lucas escreveu o Evangelho e Atos juntos. É para você ler de uma vez. O Evangelho de Lucas tem João no meio de Atos na nossa Bíblia. Mas isso foi feito depois. Mas se você puder ler Lucas e Atos numa paulada só, é melhor. E ele continua o mesmo estilo de linguagem. É muito interessante, não é o nosso caso falar da linguagem de Atos. O pessoal acha que o foco é a biografia de Paulo ou a origem da igreja. Não, tem um pouco dessas duas coisas, mas não é o tema central. Não é o tema central. O tema central é como o evangelho está se expandindo pelo mundo. Isso. É isso. E ele vai seguir o evangelho. É tão interessante que Lucas pula de personagem sem despedir, porque o interesse dele é seguir o evangelho. Agora, é interessante como Lucas valoriza os excluídos. Você vai ver então Samaria. Eu ia tocar nesse ponto. Quer falar? Não, quer falar? Eu adoro como ele descreve Samaria, velho. Samaria é o lugar especial para Lucas. Eu acho que ele é um estrangeiro. Como ele é um gentil, ele olha, fala assim: mano, vocês têm que ter mais carinho. Então, os 10 leprosos que um volta para agradecer é samaritano. Em Atos, quando começa a perseguição e tem um avivamento fora de Jerusalém,
é em Samaria. Então você vai ver os samaritanos ali o tempo todo sendo lembrado como um povo excluído, mas que Jesus tem um carinho. E uma coisa interessante nisso daí é que não são só os samaritanos. Todo tipo de cara que ninguém quer, no Evangelho de Lucas, por excelência, E Atos, que Jesus quer. Atos também. É no Evangelho de Lucas que o rico corrupto, Zaqueu, Jesus quer. O samaritano, Jesus quer. E a maneira sensacional como Lucas faz isso é mostrar que não apenas Jesus quer esses caras perto, mas quer esses caras perto no convívio, porque assim, Jesus chama esses caras para perto nos banquetes, nas refeições. Então, quem que Jesus chama para comer e quem que Jesus não quer comida, quer só discussão? Presta atenção nisso em Lucas, que é uma bela chave para você pegar. o Evangelho de Lucas é o mais comunista. O Evangelho de Lucas é o mais jubilista, porque ele Jubilista. começa com... Agora você matou a pau, jubilista. Porque assim, as mulheres têm um valor especial, os pobres, os leprosos, é muito os samaritanos. É lindo, é lindo, é lindo. Eu me emociono, eu adoro o Lucas por causa disso. Lucas é meu estrangeiro predileto. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que é capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.